A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aquele que acessa o meu canal aqui no YouTube, sempre trazendo uma palavra para edificação, né? Vocês que acessam o canal, curtam, compartilhem, se inscrevam, ajude o pastor aqui a aumentar o seu tempo. Eu só tenho disponibilidade aqui no YouTube de 15 minutos. Então hoje, para aqueles que já estão vendo essa gravação, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Versículo 16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Eu quero fazer uma observação aqui, daqueles que leem a Bíblia, pode até se conflitar, porque o mesmo João que escreve o Evangelho é o mesmo João que escreveu as 3 epístolas, escreveu o livro do Apocalipse. E em outro lugar ele escreve assim: o mundo jaz no maligno. Na sua primeira epístola ele escreve assim: maior que está em vós do que está no mundo. Não ameis o mundo e nem nada que há no mundo. O problema é que no grego a palavra mundo ela tem vários significados. Então você tem o mundo dos perdidos, você tem o mundo dos salvos, os que vão crer, né? Então é justamente isso que João está se referindo aqui. Deus amou o mundo, amou quem? Amou o ser humano, amou os que vão crer no Evangelho. Por isso que ele diz: para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou a sua criação. Porque quando ele fala: o mundo jaz no maligno, não ameis o mundo nem nada que há no mundo, maior que está em vós, quer dizer, o Espírito de Deus, do que está no mundo, é o mundo dos perdidos, é o sistema mundano, é o sistema corrompido. Todo mundo sabe da história de Adão e Eva, né? Eva desobedeceu a uma ordem de Deus. A palavra de Deus dizia que podia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente criou uma dúvida na mente de Eva, ela comeu. E o homem, Adão, tinha que ter chamado a atenção de Eva. Não, ele aceitou a tese da mulher enganada pela serpente, de que eles não morreriam e que os seus olhos seriam abertos, que eles seriam como deuses, né? A ambição que foi aos olhos de Eva também foi aos olhos de Adão. Aqueles que apontam a Bíblia Sagrada como machista não observam uma coisa, que a responsabilidade pela queda do ser humano, por todos nós em Adão nos temos tornado pecadores, Deus não atribuiu essa responsabilidade à mulher, não, atribuiu ao homem. Então diz que em Adão todos pecaram, mas Jesus, o último Adão, o novo Adão, nós fomos salvos por ele, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então você vê que o que eu gosto dessa palavra é que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a raça humana, não para que condenasse, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Se a gente for para 2 Coríntios 3,9, fala que o ministério de condenação e morte, porque já houve um ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés, foi glorioso. Que dirá o ministério da justiça de Deus, que é a graça, que é Jesus Cristo. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que por Moisés veio a lei. Era necessário que aquele povo liberto do cativeiro egípcio tivesse uma lei rígida. Mas nenhum homem foi possível cumprir esta lei. Uma lei de ordenanças. Uma lei que não era só os 10 mandamentos, haviam artigos sobre ela. Que a carta de Tiago diz que aquele que erra num ponto da lei fica refém de toda a lei. Então por isso que por Jesus Cristo veio a graça, é verdade. Ele mesmo fala
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Marcos 16,16, ele diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado já está. E quando a gente coloca a questão da palavra ali, batizado, não significa o batismo por aspersão, ou por efusão, ou por imersão, como eu sou da denominação batista, nós fazemos esse ritual do mergulho, né? Por isso o nome baptista. O baptizo significa mergulho no grego. Só que o batismo em si ele não salva ninguém, o que salva é a crença em Jesus Cristo. O eunuco falando com um dos 7, Filipe, a respeito do livro de Isaías, que ele perguntou se o livro de Isaías falava sobre ele mesmo, se falava de outra pessoa, e aí Filipe explicou que estava falando de Jesus. Aí ele viu um córrego, um riacho, ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Não tem a água ali? Mas Filipe disse para ele, só adianta isso se você crer. Porque muitos colocam assim, não, tem que crer e ser batizado. O malfeitor na cruz, quando disse assim, lembra-te de mim quando estiveres no terreno, e Jesus disse, em verdade vos digo que você estará comigo hoje, né? Em verdade, você estarás comigo hoje no paraíso. Ele não foi batizado, ele não evangelizou, porque no versículo anterior de Marcos 16 diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele na cruz não fez isso. Mas o seu testemunho de uma palavra pregada, porque ele reconheceu que era pecador e que Jesus estava ali inocente, ele advertiu o outro que mandou ele descer da cruz, e disse, nós dois merecemos essa sentença, mas ele não. Então, tendo consciência dessas coisas, a palavra aqui é bem clara, ele amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tenha condenação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Eu não sei quem está acessando esse canal. Podem ser pares como eu, batistas, ou de outras denominações evangélicas, protestantes. Podem ser católicos, ortodoxos, cristãos, clássicos, ou espíritas, espiritualistas, gnósticos, agnósticos, ateus, ou outras crenças. O Jesus que eu prego não é de uma religião evangélica, eu prego um Jesus que é Salvador. A sua característica, Jesus, ele não é venerado pelos muçulmanos, porque ele tem o profeta Maomé, né, como seu grande profeta, mas Jesus é reconhecido como um profeta menor, mas é reconhecido. Como dentre os judeus não acreditam nele como Messias, mas como uma figura histórica. Apesar que já tem muitos judeus convertidos a Cristo. Eu digo que Jesus pode salvar todas as pessoas, porque o carcereiro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, perguntou a Paulo e Silas como é que eles poderiam alcançar a salvação. Falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muitas das vezes nós não veremos familiares nossos se convertendo, partiremos. Eu tenho um testemunho do meu pai, que o meu pai tinha um coração muito duro, e eu no hospital fui ao elevador, o Espírito Santo mandou eu voltar, eu voltei para fazer uma oração por ele. Ele nunca tinha recebido uma oração. Falava de Jesus perto do meu pai não queria. Ele, Jesus está muito ocupado. Só falava de Deus. E o meu pai deitado ali, eu perguntei, eu posso fazer uma oração para o senhor? Ele não verbalizou, ele estava consciente, falava, ele só fez assim com a cabeça. Recebeu aquela oração. Às vezes nós achamos que a pessoa tem que ir lá na frente da igreja. Eu aceito Jesus, eu recebo Jesus. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus, ela não volta vazia, meus irmãos.
Então, o tema dessa mensagem, ela é de condenação ou de salvação? Essa mensagem é de salvação. O tema aqui é salvação ou condenação. Então, Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. Então, nós temos em Cristo Jesus a esperança. Espero que essa palavra tenha confortado os vossos corações. Continue dizendo, compartilhe, dê likes, se inscrevam, abençoe esse trabalho. Deus está abençoando a tua vida através dessas gravações, eu tenho certeza. Amém? Até uma outra oportunidade, se assim Deus permitir.